Voltamos. Voltamos, está me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Sara, vou substituir lá agora, tá bom? Ok. Ok. Uhum. Habilitar. Sara. Sim, substituí-lo. Muito bem. Deixa eu só abrir aqui. Apareceu para vocês? Apareceu. Sim. Tá joia. Deixa eu só colocar aqui. Gente, deixa eu fazer a chamadinha básica aqui. Luciana. Presente? Presente. Ok, Lu. Daniel. Presente. Felipe. Presente. Gabriel. O presente do Felipe me assustou, viu? Karine. Presente. Lara. Lara. Daniel. Cutuca a Lara aí para mim, por favor. Ih, eu tiro ponto direto. Lara. Oi. Ah, você ouviu, Lara? Ouvi, é que o volume tá baixo. Não, eu tô falando Daniel. Depois você vê o que direitinho que ele falou, viu? Eu escutei o que ele falou, eu escutei ele falar, né? Também que ele que tinha. Tá vendo? Mariana. Tô aqui. Pedro. Aqui. Rafa. Presente. Regina. Presente. Sara. Estou aqui. E Vitor. Presente. Muito bem. Então, gente, vamos... Não permite isso. Vamos aqui dar início. Meninas, ótima apresentação. Vocês me ajudem aqui na hora que tiver que colocar o slide para vocês, tá? Boa apresentação para vocês. Obrigada, Lu. Então, boa noite, pessoal. Então, a gente colocou só como título mesmo o propósito do trabalho, né, que é técnica de biologia molecular. O grupo é composto por mim, pela Letícia e pela Sara. Pode passar. Então, o tema que a gente escolheu foi o perfil eletroforético de um lombo suíno adicionado de proteínas não cárneas. Vocês estão todos de olho nas falcatruas do que existe por aí, hein? Estou gostando de ver. Tá todo mundo atento ao que possa ter aí de fraude. Vejamos agora o que vai ser, o que vai acontecer com as carnes. Ai, meu Deus, tenho até medo. A revolta Vejamos. Não é? Vejamos. Olha bonita a foto. Ok, Mariana, desculpa te interromper, porque eu não resisti. Não, tem que falar mesmo. Eu vou só dar uma introdução mesmo, que é de acordo com o que é permitido, né, pela legislação brasileira, é realizada a adição intencional de proteínas não cárneas em alguns produtos cárneos. Na contramão, poucos são os estudos realizados para o controle desses ingredientes. Para o artigo em questão foi utilizada a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida. Pode passar. Então, sobre o artigo, né? Utilizando o método de eletroforese, o estudo se coloca em análise a amostra de carne suína, o lombo, né? A carne de porco, adicionadas de 1,5% de proteínas não cárneas.
A verificação foi feita para a separação de proteínas do soro de leite das proteínas de carne, mas com a soja houve sobreposição de bandas. Uma análise para medir a quantidade de proteínas não cárneas. Pode passar. E sobre a eletroforese. A eletroforese em gel de poliacrilamida, ou SDS-PAG, acho que não sei se é assim que fala, é uma técnica analítica de DNA, proteínas e enzimas, amplamente usadas devido à sua constante melhoria, simplicidade do uso e resultados preciosos. Identificação de concentrações alteradas ou posicionamentos anormais. Técnica consiste na separação de componentes por aplicação de campo elétrico. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo da técnica. O artigo, queria apresentar para a gente sobre essas proteínas não cárneas induzidas especificamente nesse lombo, Eles usaram um tipo de lombo que já é preparado, já é em salmoura. Eles usaram 2 processos diferentes para extração de proteínas e tiveram uma comparação das técnicas de extração com o objetivo de melhor visualização das bandas. Nesse experimento, foi utilizado um equipamento específico de eletroforese. Eu até dei mole nessa hora, eu devia ter colocado uma fotinho dele aí, que ele é um pouquinho mais complexo do que a gente costuma ver, Aquele que tem a bandeja já disposta, esse tem um pouquinho mais de acessórios. Pode passar. A técnica trazia as amostras e com as corridas da eletroforese, as concentrações foram divididas e as amostras foram, colocadas aí. Aqui tem bastante informação sobre todas as coletagens, de peso para poder fazer os cálculos, tanto como proteína de origem animal, como as não, também é utilizado soro de leite, proteína de soja, e aí eles trouxeram para a gente o que era, o que foi o resultado. Aí teve, os cálculos dos pesos moleculares e também teve as curvas padrões, com os pesos. Pode passar de novo, por favor. Aqui a gente tem a comparação. Na primeira foto, a gente já tem um lombo suíno preparado, depois que usou com a extração da ureia. A primeira ali, que é a de comparação, o padrão, quer dizer, padrão. E lá no final a gente tem também as de padrão de alto peso molecular. A primeira é de baixo peso e a última de alto peso. Já no outro, a gente já tem o perfil com o lombo depois da extração. A gente pode ver que teve na primeira figura, a gente teve bastante marcação, mas eu não consegui identificar se era por causa da imagem também, que deu uma borrada. Não sei, parece que tá borrada, não sei. No outro é mais nítido, dá para ver melhor o correr das moléculas. Do gel. Isso. Eu vi uma aqui, essa LG que está marcada aí na 10, é o... Perdão, espera. Opa. Aí. A minha tá tudo travada aqui. É só a minha? Bom, para mim tá correndo normal por enquanto. Temos ali... Posso continuar? Pode. Beleza. Temos ali o soro do leite, porém, como foi indicado anteriormente, nós não tivemos... não conseguimos fazer a análise da proteína da soja, que era o inicial motivo, porque tem um limite para usar os não cárneos, mas ao decorrer dessa análise, as próprias proteínas cárneas estavam sendo sobrepostas pelas proteínas da soja e acabou não sendo conclusivo para a proteína da soja. O experimento todo era para ter uma análise mais precisa sobre essa quantidade sendo aplicada em esses preparados para venda. Pode passar.
E nossa conclusão, né, que foi retirada também do artigo, foi satisfatório para conseguir realizar a medição do que era não carne, mas, né, teve o problema lá com o caso da proteína de soja. Mas ficou muito evidente que, mesmo sendo um estudo muito específico, né, para esse tipo de coisa, vai precisar de mais estudos sobre a técnica e muito mais coisa vai ser incluída para poder identificar essas proteínas de soja. O que a gente queria evidenciar é que a gente nem sabe direito, na verdade, né, não vou generalizar, mas eu, por exemplo, nem sabia que ia proteína de soja num preparado de, sei lá, um lombo que é vendido na embalagem. E por não ter ninguém que fiscaliza, eu não sei se alguém aqui lembra que a gente teve há um tempo atrás que tinha até papelão sendo usado para poder colocar. Então, aí o embutidos. Sim. Aí o tema Nossa, chamou atenção. Eu já ia falar isso, né? Porque eu também não tinha noção sobre isso. Aí acabou que veio uma lembrança naquela época que eu estava colocando papelão nas carnes. Eu até esqueci qual empresa que era que estava fazendo isso. Best, se eu não me engano. Ih, gente, isso aí é coisa antiga. É, coisa antiga. É coisa antiga. Vocês não têm noção, assim. Da minha época de graduação, eu realmente, hoje eu não me lembro mais o livro. Eu tive que ler um livro e que, assim, tecia justamente sobre isso, né? Sobre a presença, inclusive de itens não alimentares, né? Porque aqui vocês ainda estão procurando, assim, procura soja, né? Leite, você ainda tá, né? É o soro imagino, né? Soro, tá. O soro do leite. O que mais que eles não podem colocar aí que a gente não faz nem ideia? Esse que é o grande problema, né? Então, assim... E é informado que o mínimo, né, que tem que ser colocado é de 1,5, mas, né, vai lá que coloca mais do que isso, né, que tem essas fraudes. Máximo, né, é de o máximo. O máximo. Ok, isso mesmo, deixa eu ver aqui. Aqui as nossas referências. Do artigo. Dos meninos lá sobre a eletroforese. Eu até dei uma voltadinha lá no nosso livro de física e biofísica também, para poder resgatar um pouquinho. Exatamente, Sara. Hoje deu eco aqui para mim. Opa, peraí, deve ser o meu. Isso mesmo, Sara. E eu acho que é isso que vocês estão, né? Primeiro, chamou a atenção, de fato, vocês também, assim como ali o Felipe e a Rafaela, né? Fazendo o uso da técnica, mas para verificar possíveis fraudes em alimentos que deveriam ser produzidos exclusivamente por leite de búfala, né? Aqui vocês também tentando verificar também o uso da biomol, no caso específico, em termos de alimentos à base de carne, né? Então, ou seja, a aplicação da biomol em diferentes áreas ali, com esse objetivo. E o interessante aqui, meninas, é que vocês colocam justamente isso. Eles consideraram, né, um resultado interessante da técnica para o objetivo do trabalho, mas que ainda tem a necessidade de ajustes, né? Isso tem muito a ver justamente com o tipo de material que eles estão procurando. No caso aí de proteína, sobreposição de características proteicas, né? Então, ali, provavelmente, alguma similaridade ali de aminoácidos presentes nesses diferentes proteínas que eles estão ali em pesquisa, que possa promover, né, essa sobreposição, essa interferir na análise, né? Ou seja, também dá aquela sensação de que será, então, que seria a melhor técnica para poder identificar um tipo de pergunta, né, como essa. O fato é que, independente, o importante é nos chamar a atenção da aplicabilidade dessas técnicas, que realmente foge, né, daquele mais senso comum que a gente utiliza ali no dia a dia, até na própria descrição da técnica mesmo, né, dentro do cenário que a gente
usa na hora que coloca, né, essas técnicas dentro da nossa disciplina. Então, acho isso muito interessante, sim. Alguém quer fazer? Pode dizer, Pedro. Pode falar. É só um comentário, igual o Felipe falou lá do leite de búfalo, e elas falaram da carne. Então, eu lembrei de uma visita técnica que você fez quando a gente foi ali apresentado ali os alimentos transgênicos, como identificar, e eu não vou lembrar onde. E depois que a gente tem essa percepção agora, a gente começa a escolher, vamos pôr, o nosso próprio alimento de uma forma diferente. Começa a olhar mais coisas que a gente não olhava antes. Começa a procurar, né, querer saber de onde que vem assim, se realmente é aquilo que está falando no rótulo. Sim, e você vai abrir, né, nossa mente desse jeito. Foi lá na FUNED. Inclusive que eles estavam foi naquela visita que eles até verificaram a respeito do refrigerante, não foi? Para a gente ter uma noção, né? O tanto, por exemplo, no refrigerante que fala que tem ali suco de laranja, né? Até quanto que realmente tem ou deixa de ter, o cuidado para se reparar no rótulo, né? De todos aqueles elementos que deveriam e que estão contidos ali nos alimentos, e muitas das vezes ali até chama a atenção justamente do contrário, assim, mostrando para a gente que tem, só que para a gente ter o cuidado que o que eles estão falando que tem não é saudável, né? Aqui, o que é interessante que as meninas estão destacando é o seguinte, olha, tem hora que eles não vão falar que tem, né? Porque até um determinado porcentagem é permitido, então eles colocam vários itens ali, né? E que eventualmente a gente nem imagina e não vai nem constar ali para gente que está associado àquele alimento a algum outro item, né? Então é interessante esses dois lados aí da moeda, para a gente ter cuidado com aquilo que consome, com aquilo que eles colocam para a gente que tem, fora aquelas coisas que existem que eles não vão colocar, né? Só para comentar mais uma coisa também, não sei se você viu que o Todd, ele estava lançando um negócio de um Todd preto e um Todd branco. Aí minha prima chegou a comprar esse branco, só de curiosidade eu fui ler o rótulo do branco. Tá falando lá que pode conter peixe e derivados da soja. Aí você para e pensa, vai ter peixe aqui? Peixe? No negócio. Peixe? Tipo assim, seria óleo de peixe. Né? Por onde que eles estão caminhando. Exatamente. Aí é uma coisa que você nem imagina que vai ter aquilo ali num achocolatado, por exemplo. Dependendo ali do processo. Será que não é referente ao ômega 3 que eles falam que tem? Então, aí acho que seria o óleo do peixe no caso. Mas, tipo assim, no meu ponto de vista, eu não imaginaria que teria óleo de peixe ali, ômega 3 naquele negócio. Eu não. Depois vou ver se eu busco alguma coisa na internet. Curioso, eu vou ler o rótulo. Não é? Nossa Senhora. Bom. Se os meus meninos ficarem sabendo, eles não tomam todinho nunca mais. Mas aí é um caso bom ou ruim? Depende. Não sei, viu? Boa pergunta, viu, Sara? Boa pergunta. Enfim, é complicado, porque afinal de contas também, né? Excesso também não é bom, não. Mas de qualquer forma, mas é isso mesmo, Pedro. Tem muita coisa que a gente nem imagina que tenha, que esteja aí associado, né? Bem, alguém mais alguma pergunta a fazer para as meninas? Algum comentário? Não? Ô, Lu, Oi, diga, pode falar, Sara. Esquecendo de falar. Se teve a sobreposição de bandas e a porcentagem atingida foi satisfatória, essa sobreposição de bandas não seria o que ia virar a balança para dar errado? Tipo, tá acima do permitido? Na hora que tem sobreposição, na verdade, você passa a não conseguir analisar adequadamente, né, Sara? Eu acho que é por isso que eles, inclusive, falaram que essa técnica em relação à análise da soja, eles não conseguiram, na verdade, fazer essa análise. Então, acho que nesse caso, eles colocam o seguinte: a gente pode fazer a análise, utilizar essa técnica para analisar os itens, né? Outros itens aqui observados. Mas para soja, não. A partir do momento que tem sobreposição, você não sabe definir o que é ali, na verdade, né? Você mascara um resultado
deixando ele inconclusivo e, consequentemente, tira ali o objetivo central, que é você testar, analisar alguma coisa que foi proposta. Então, aí você tira. Realmente, quando você tem sobreposição, você não sabe o que pertence, né, ali à sua pergunta. Se no caso era proteína de soja, né? Se são proteínas intrínsecas da carne, enfim, como que ele vai avaliar isso? Não tem como. Tá? Quando há sobreposição, você não consegue definir. Não tem ali. No caso, descarta por completo. Mesmo se for só no caso, é melhor descartar tudo. Não, quando você tem sobreposição, não tem jeito. Você não deixa de ser, isso também é importante, não deixa de ser um resultado. Significa um resultado negativo, né? Porque, na verdade, quando a gente faz um experimento, a gente quer provar que aquilo que eu imaginei, né? Aqui no caso, a análise de diferentes proteínas de diferentes fontes, que cada um saísse bonitinho, separadozinho, que eu pudesse analisar cada um adequadamente. Quando é essa sobreposição, ele não deixa de ser um resultado. Me fala o seguinte, olha, eu consigo analisar determinados este e este item, mas esses dois que houve, né, uma sobreposição, e principalmente quando se fala dessa maneira, ele não fez apenas um único gel, não foi apenas uma única amostra, foi algo que provavelmente também ele insistiu. E sempre havia, então, essa sobreposição por uma característica que provavelmente tem a ver com a própria estrutura proteica que ele estava perguntando, estava ali utilizando como pergunta, né? Então, existe alguma similaridade ali que, de alguma forma, havia essa sobreposição. Então, não deixa de ser um resultado, mas é um resultado inconclusivo, negativo, com aquilo que ele se propunha. E que também é muito importante isso, gente, porque às vezes possa haver alguma sobreposição, algum problema ali na hora de análise, né, de um gel, mas que tenha sido alguma coisa pontual, algum erro da pessoa que está ali aplicando a técnica, ou algum erro específico, né? Por isso que também é importante repetir. Isso ele não falaria dessa sobreposição em um único teste, né? Então, isso também é importante. Agora, ele possa, né, falar assim, ó, isso possam ser adequado para essa pergunta, mas para outras possam ser viáveis. Alguém, mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, ok, meninas, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agora, eu acho que é o último, né? O da Karine e Regina. Isso. Sim, senhora. Então, vejamos. Meninas, vocês vão fechar aqui com chave de ouro as apresentações. Deixa eu pegar aqui isso. Eu bem queria, viu, Lu? Mas, infelizmente, não deu para fazer aquele artigo que eu falei com você. Não, você não deu, não? Não, a gente mudou. Ele era muito grande, ele tinha 122 páginas e estava em inglês, não ia dar tempo da gente fazer. Não, aí realmente, né? É melhor algo mais reduzido que dê vocês possibilidade de apresentar algo, né? Que vocês realmente possam até mesmo entender adequadamente, né? Mas fica aí, ó, para adiante, porque é um assunto que te interessa particularmente. Então, sim, eu gostaria muito de ter feito, mas realmente não dá tempo. Não, Karine, fica então para uma próxima. E Karine e Regina. Deixa eu colocar aqui. A gente escolheu esse artigo aí, que é uma revisão bibliográfica, então tem mais teorias, né, do que prática. Mas que legal, agora vamos para uma parte de botânica. A gente vai ter essa diversidade. Ok. Meninas, mais uma vez, então, boa apresentação para vocês. Me ajudem a orientar aqui na hora de passar o slide, tá? Então, podem ficar à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Regina. O nosso trabalho é sobre a biologia molecular aplicada à ciência das plantas daninhas. Os autores do artigo é o Teodoro, Mauro, Anderson, Mário, Sandra e a Ana Paula.
Esse artigo ele foi retirado da Revista Brasileira Herbicidas, volume 17, e foi publicado em março de 2018. Pode passar, por favor. Nós somos a Faculdade Pitágoras, as acadêmicas Karine e Regina, eu, e a professora Luciene. Pode passar. A introdução, as plantas daninhas possuem elevadas variabilidades genéticas e, principalmente por este motivo, são adaptadas a ambientes com intensa atividades humanas. Nos últimos anos, o mundo está precisando acentuados avanços na agricultura em geral, avalizados pelas práticas de melhoramento vegetal, modernização nos processos de semeadura e colheita, de acordo com a expressão do lendário Sanskrit, eu não sei ler isso, entre aspas, uma das chaves para o sucesso na batalha é conhecer o seu inimigo. Este fato é igualmente verdadeiro na luta entre os seres humanos e nas plantas daninhas. Pode passar. Marcadores moleculares. A técnica do nosso artigo não é bem explicadinho igual o do pessoal, não. O nosso é mais teórico. A técnica de polimorfismo, desculpa, polimorfismo. gente. É difícil essas palavras. No comprimento de fragmentos de restrição, é uma ferramenta molecular simples e eficiente que pode ser empregada para detectar variabilidade genética em regiões conservadas, não específicas, como também em regiões específicas entre indivíduos de uma mesma espécie. Entre espécies diferentes ou mesmo entre populações através de restrição de fragmentos e hibridização. Essa técnica ela foi empregada com o intuito de identificar variabilidade genética entre populações, principalmente na identificação de resistência de plantas daninhas aos herbicidas, por meio de um diagnóstico molecular na busca de um indivíduo resistente dentro de uma determinada população. Pode passar. A técnica de polimorfismo de DNA amplificado ao acaso é baseado na técnica de reação em cadeia pelo polimerase, com duas características distintas. Apresentam uma variabilidade de PCR, pois o oligonucleotídeo único tem sequência árbitra. Portanto, a sua sequência-alvo é desconhecida. Os marcadores desse tipo permitem caracterizar plantas e micro-organismos e avaliar a diversidade genética entre indivíduos de uma mesma espécie ou diferentes espécies. Pode passar. Esses marcadores moleculares foram utilizados para verificar a relação entre a distância genética e a geografia em biotipos, em bindens pilosa resistentes e sustentáveis aos herbicidas, inibidores de enzimas acetato, lactato e sintase. A técnica de RAPD A técnica RAPD foi eficiente para agrupar diferentes biotípicos de Coniza bonarizi devido à variabilidade genética, além de que todos os biotipos são da mesma espécie apresentada, variedades distintas. Aqui são nomes de espécies, né? Baris pilosa e aqui Coniza bonariensis, tá? Então, por isso que fica assim, estranho, mas é o nome das espécies. Sim, pode passar, por favor.
tecnologia RNAi no controle das plantas daninhas. Através da biologia molecular, está iniciando, né, o desenvolvimento utilizado do RNA de interferência a RNAi no controle das plantas daninhas. A tecnologia permite a aplicação de produtos específicos e eficaz com amplas gamas de aplicações, incluindo controle de plantas daninhas, inseto e vírus. Atuam destruindo o RNA mensageiro específicos para determinadas proteínas, sendo uma maneira muito efetiva de direcionar a determinados genes e desligá-los. Os estudos preliminares demonstraram que a tecnologia do RNAi, quando combinam com herbicidas, pode reverter a resistência. A tecnologia também foi demonstrada com plantas daninhas, resistência ao herbicidas. Eu tô falando errado, né, essa palavra? Herbicidas? Não, herbicida tá certo. Inibidores de ALS, HPPD, Protox, isso, e Protox. Pode passar. Esse aqui é um gráfico. Esse gráfico, ele mostra que os pontos altos do gráfico, que é o período do dia 1º de janeiro de 2004 a 19 de janeiro de 2017, o valor 100 é o pico de popularidade de um termo no período, e o valor 50 significa que o termo teve a metade da popularidade. Da mesma forma, a pontuação 0 significa que o termo teve menos do que 1% da popularidade do pico. Pronto, pode passar. Boa noite. Boa noite, Karine. Continuando aí, o sequenciamento de genes relacionado ao local de ação do herbicida é uma das ferramentas da biologia molecular empregada na ciência das plantas daninhas. As plantas daninhas sobrevivem à aplicação de herbicidas. Herbicidas, no caso, substâncias, né, utilizadas para o controle dessas pragas, né, das plantas daninhas. As plantas, as ervas daninhas sobrevivem à aplicação de herbicidas devido a diversos fatores. Os quais podem estar ou não relacionados à ação dessa substância, né, do herbicida. Quando relacionado ao local de ação, a resistência pode ser decorrente da diminuição da afinidade do herbicida pelo local da ação na enzima, que resulta de uma mutação na sequência nucleotídica do DNA, ou devido à superexpressão dessa enzima. A ferramenta de sequenciamento do DNA, tem até um erro aí no slide, não vi não, desculpa. Proporciona inúmeras facilidades para identificar ação e alteração na composição nucleotídica dos genes. Pode passar. Passou já? Já passou. Então travou para mim aqui. Deixa eu tentar abrir no meu. Espera, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Agora que mudou, olha. Para mim também mudou agora. Para mim não mudou ainda, não. Então, eu vou para trás e para frente. Vê se... Eu olho aqui no meu. Tá aparecendo para todo mundo? Tá aparecendo para os demais, gente? É sequenciamento de genes. Para mim, tá no sequenciamento. Para mim, tá. Então, ok. Quer que para mim também tá? Então, tá aparecendo. O DNA da planta em estudo é extraído e posteriormente realizada a etapa de reação da PCR, através da utilização de primer. Iniciadores que são sintetizados com a sequência conhecida dos genes de interesse. Posteriormente, é realizada a etapa de sequenciamento, que é a união de um grande número de sequências de DNA que são unidas para criar uma representação do cromossomo original do DNA em estudo. A próxima etapa consiste em comparar as sequências do DNA dos genes
de um biotipo conhecidamente suscetível com a mesma sequência do biotipo resistente. A partir da alteração em algumas das bases nitrogenadas do biótipo suscetível, é confirmada a resistência devido à alteração no local de aplicação da substância, né, do herbicida. Pode passar. Mudei. Eu tô olhando no meu aqui porque o seu tá todo travado aqui para mim. Tá, tudo bem. Essa daí foi só uma das maneiras, né, que a gente achou de fazer esse sequenciamento, mas hoje existem outros tipos de maneiras, né? Uma nova ferramenta, por exemplo, é essa CRISPR-Cas9. O sistema surgiu como uma ferramenta para criar mutações direcionadas em plantas. Mas a gente não entrou muito no assunto, porque senão seria uma apresentação muito longa, né? E ainda não está sendo utilizada, né, na agricultura, porque é uma ferramenta nova e precisa de bastante estudo ainda. Pode passar. A expressão gênica é o processo pelo qual a informação hereditária contida em um gene, como sequências de DNA, é processada por um produto gênico, tal como proteínas ou RNA. Várias são as técnicas empregadas na análise da expressão gênica, sendo que um método baseado na hibridização dos microarranjos permite analisar a expressão de dezenas de milhares de genes simultaneamente. Genes identificados com expressão diferencial podem ser clonados e analisados funcionalmente no metabolismo celular. E quando associados com a transgenia, também é um dos métodos rotineiros utilizados. Conhecimento da expressão dos genes envolvidos em cada processo pode levar à elaboração de estratégias de melhoramento nas plantas, visando maior habilidade competitiva frente às plantas daninhas, bem como os incrementos da produtividade nas diversas culturas. Pode passar. Atualmente, vivencia-se o início de uma nova era em que as ômicas, genômica, metabolômica, enfim, esses nomes difíceis aí, estão inseridas no contexto do manejo de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Essas tecnologias permitirão a elaboração de estratégias como técnicas bioquímicas moleculares e computacionais, que incorporam modelagem de proteínas e cristalografia como formas de prever mutações em plantas daninhas, o que possibilitará a identificação precoce de resistência antes de um herbicida seja comercializado. Aí, no caso, como o nosso trabalho é uma revisão bibliográfica, todos esses que a gente está citando, né? Eu não estou falando citação, mas é uma citação. E aí, no caso, esse trabalho que eles estão fazendo proporciona ou proporcionará, né, um avanço na aplicação de herbicidas nos campos, né? Onde tem mais incidência, onde eles incomodam mais, né? Que são nas plantações. Então, esse estudo, né, vai melhorar bastante nessa questão. Pode passar. Aí, no caso, tem alguns exemplos. A primeira fonte de resistência originou de uma população de planta daninha da espécie Brassica campestris, que é essa florzinha amarela aí do lado, que foram selecionadas por um herbicida do grupo químico das triazinas. E aí embaixo uma tabela, né, onde culturas foram geneticamente modificadas com resistência múltipla a herbicidas. Aí, no caso, tem
as culturas que foram modificadas, soja, milho, algodão, canola, enfim, elas não são enfim, quem morre não é elas, é as ervas daninhas. Então, a soja, o milho, eles conseguiram uma plantação, por exemplo, de soja, conseguir matar só as ervas daninhas, e a soja ela não foi afetada. Na verdade, eles mudam a característica da soja, do milho, mas que a torna mais resistente à presença da erva daninha. Pode passar. A utilização técnica da biologia molecular tem influenciado positivamente as linhas de estudo e pesquisas básicas na área de herbologia. Lu, eu não tenho certeza se essa palavra existe. Então, eu coloquei até entre aspas, porque eu tô lembrada que herbologia, eu já escutei essas palavras só no Harry Potter lá, né? Que eles tinham um estudo desse nome aí. Mas eu acho que chama herbalismo esse estudo. Mas estava no artigo, então eu fiquei meio em dúvida, né? Não sei se ele quis fazer uma brincadeira, não sei. Mas aí eu coloquei, entre aspas, né? Porque aí fica fitoterapia. A biologia molecular, a genômica abre novas oportunidades de explorar a fisiologia, a biologia e a genética das plantas daninhas. As informações obtidas neste campo irá aprofundar com a compreensão das interações das plantas daninhas com o ambiente, bem como o desenvolvimento dos processos em plantas em geral. O uso dessa informação para desenvolver variedades de cultivo e estratégias culturais que permitam as culturas competir melhor com as plantas daninhas e melhorar as previsões de alterações ambientais, que provavelmente ocasionarão problemas com plantas daninhas e conduzirá a agricultura mais eficiente e sustentável no futuro. É aquilo que eu falei, né? Sobre o estudo, ele está sendo realizado para futuramente a gente ter uma agricultura mais sustentável. Pode passar. E o artigo que a gente utilizou, né? Com todas as referências. Ok. E é isso, acabou. Ok, obrigada. Obrigada, Karine, obrigada, Regina. Foi legal vocês apresentarem um artigo que também fugiu do que os demais, né, de alguma forma apresentaram. Tanto que vocês apresentaram aqui para a gente a aplicabilidade dentro da botânica, né? Quanto foi um artigo de revisão bibliográfica, né? Então, aqueles teceram a biologia molecular dentro do estudo ali, a aplicabilidade dentro da botânica. Então, ele foi diferente sobre esses dois aspectos, né? E que é muito bom, né? Eu gosto muito, como eu falei com vocês, essa diversidade de olhares que vocês têm, às vezes, sobre um tema que a gente coloca e que isso traz e enriquece para a gente, né? Ele acaba sendo um artigo com mais pegada, com mais fundamento teórico, né? Enfim, que ele vai tecer ali comentários a respeito da aplicabilidade dessas técnicas diante de um objetivo dele, né? Então, ele acaba sendo diferenciado em relação a isso. Diferente dos outros artigos, tem ali metodologia, explicando direitinho, resultados, conclusão, assim não, ele vai discutindo sobre o que existe na literatura. Muito bem, quero saber aqui comentários, perguntas para as meninas. Imagino que vocês podem perguntar, porque vocês todos já apresentaram, né? Então não tem como as meninas retribuírem a gentileza, podem ficar à vontade. Ô, gente, vai rolar o corporativismo? Que coisa. Que bom que não tem nenhuma pergunta. Tá certo, viu, Karine? Daniel, nada?
Não. Daniel não é nem doido. Nossa, Você tem um trabalho sexta-feira comigo, eu desconto tudo. Eu tava esperando um artigo de peixe, coral aqui, mó Eu empolgado. ia fazer, mas o artigo é muito grande. Não, ô, Daniel, ela tá falando que o artigo tinha 122 páginas. Vê se pode. Aí também não dá, né? A apresentação de uma hora aí... Fica complicado, não fica? Da próxima vez eu faço dupla com o Daniel, falo com ele para fazer esse artigo. Pode. Então, combinadíssimo, Karine. Tá? Inclusive, coloca ele para literalmente traduzir o artigo em inglês, essas 122 páginas. E a gente vai ficar aqui bem detalhado para saber se ele traduziu bem direitinho, viu? Vai ser ótimo. Vai ser excelente. É isso aí. Então, aqui realmente é diferenciado esse tipo de artigo, né? Do qual ele não cita necessariamente um ponto específico, mas ele fala da aplicabilidade da biologia molecular dentro desse assunto, que é muito importante, muito interessante. Afinal de contas, a gente sabe, no que se refere-se aí à botânica, tem muito essa questão do agro, né? Da necessidade ali de proteger, né, diversas espécies no sentido, porque tem sempre um apelo comercial, né? E, inclusive, gente, destaco esses detalhes que vocês chamaram a atenção, tem aí, né, um fomento mesmo à pesquisa em relação a esse assunto, né? Afinal de contas, a gente da biologia, a gente sabe que muitos dos financiamentos, porque não se faz pesquisa sem financiamento, quando se trata aí de algo que remete, né, ao campo empresarial, ao agronegócio, ele tem, né, ali um fomento maior, porque eles sabem que eles vão investir e posteriormente eles têm uma lucratividade em relação àquilo, né? E aí, esse caso específico das ervas daninhas, eles falam, afinal de contas, realmente possam comprometer muito um plantio, né? Então, isso é muito importante ser destacado. Gente, eu acho que aqui a gente finaliza, né, aí a apresentação de vocês. Mostrou fica bem heterogêneo em termos da apresentação, os assuntos, né? Sempre chamando a atenção de vocês, na medida do possível, o que vocês puderem colocar de imagens, de esquemas, né? Que isso ajuda vocês tanto na apresentação quanto para quem que está do outro lado, ouvindo e vendo a apresentação de vocês, né? Que aí, nesse sentido, dá a vocês aí uma maior leveza, às vezes, na hora de apresentação, né? Fica aí em termos de dica, sempre quando possível, tentar, né, colocar dentro desse lado que facilita mesmo na apresentação, né? Dá para vocês, às vezes, maior tranquilidade em relação a isso. Pequenos tópicos, um pouquinho menos de texto, um pouco mais de tópicos, isso eu falo assim de uma maneira geral, tá, gente? Estou falando aqui das apresentações de uma maneira geral. Então, fica aí a dica para sempre tentarem colocar, né, um pouquinho nesse sentido. Lógico que quando tem muita informação, é lógico que o texto ali te ajuda a recordar, né, dá essa pegada de lembrar. Mas as imagenzinhas, que às vezes a partir de uma imagem você lembra de um assunto e consegue, às vezes, explicar, né, de uma maneira menos, às vezes até mais tranquila para vocês, tá? Então, obrigada, parabéns aí pela escolha dos artigos, né? Muito diversificado, que é muito bom para gente. Chamando a atenção de vocês que semana que vem a gente tem, né? Eu comecei a aula hoje lembrando isso e finalizo. Semana que vem, a nossa Biomol, nós estaremos com aula prática presencial, tá bom? Aquilo que eu falei é mesmo. Se tiver, né, gripado, se tiver com sinais, se puder, só me avisa ali no WhatsApp, no privado, né? Porque a gente precisa também poder contar aí
com apoio e a proteção, um protegendo os outros, né? E no mais, espero que todos estejam bem, com saúde, para a gente poder se encontrar segunda-feira lá, tá? Eu lembro vocês no post que eu coloco lá no grupo de WhatsApp. E no mais, até amanhã, né? Amanhã nós temos ali muito a falar. Amanhã quem vai falar muito vai ser eu, vocês vão ver. Tem muito para falar para vocês ali no conteúdo das fanerógamas, tá bom? Luciane, Diga, pode falar, Karine. essa semana tem 2 práticas, não é? Tem. Essa semana tem prática. Você faz a imune? Morfo do sistema imune? Eu acho que não, né? Eu acho que seria na quinta, não sei. Quarta-feira é imune, que tem a prática da morfimune. Eu acho que vocês não fazem. Se não me engano, é só o 8º período. Não, a gente Fazemos não né? faz isso, não. Vocês não fazem, não. E aí vocês vão ter a apresentação de trabalho presencial da AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, que também vai ser presencial. A gente vai ter na sexta, né? Sexta-feira, que a gente se vê, se Deus quiser. Tá Isso. bom? Com a apresentação de trabalho. Diga, Regina. É para poder ir só de máscara, né? Ou precisa de usar aquela viseira? Ah, não. A face shield. Não precisa, não é obrigatório, não. A máscara que é obrigatório, tá? Calça comprida, sapato fechado, jaleco, né, no laboratório e máscara. Tá bom, obrigada. Bom, de nada, Regina. Mas alguém, Karine, sua mãozinha tá estendida? Você já falou? O que você quer perguntar de Eu novo? também era sobre os dias da prática. Na segunda-feira tem, né? Então, isso que eu acabei de falar. Na nossa disciplina de biomol é segunda-feira que vem, tá bom? Então tá bom. Tá? Ô, professora, Oi, diga, Daniel. em relação à apresentação de sexta-feira, eu não vou poder ir presencial, tá? Tá. Mas eu explico direitinho no WhatsApp. Tudo bem. E aí a gente vê o seu grupo aí, em termos de apresentação, tá? Quando tiver alguma dificuldade em relação a isso, né? Porque não tem jeito, a gente tem que deixar essa questão em parênteses, porque, né? Às vezes essas questões podem acontecer, como por exemplo na Letícia, tá? É só o grupo falar que a pessoa participou direitinho, ver ali, enfim. E a gente depois, no próximo encontro aí, vocês só comentam com a gente aqui no online, só para mostrar que vocês participaram, tá bom? Tranquilo. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso, até amanhã. Até. Boa noite, Lu. Boa noite, Obrigada. boa noite, Luciana. Boa noite, Felipe, Gabriel, Karine, Mariana, Pedro e Vitor. Boa noite pra vocês. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.